Olá, tudo bem? Sou Pietro Trindade e em outro vídeo meu eu prometi que ia falar mais sobre cabelos brancos. Qual é o melhor momento para você assumir os cabelos brancos? E lá naquele vídeo eu falei, cabelo branco, será que é estresse? Será que ele é genético? Como que será que funciona isso tudo e como que eu posso lidar como terapeuta capilar, como que eu posso direcionar, aconselhar, o nosso cliente para que ele consiga lidar com os cabelos brancos e temperar esse impacto químico de querer ter um cabelo bonito e controlar aquilo que incomoda. Na verdade, nem todo mundo se incomoda com cabelo branco. Tem gente que ama e tem gente que não ama. Então eu vou trazer aqui algumas coisas importantes para a gente refletir primeiro se é essa questão do estresse. Então aí muita gente pergunta, será que o cabelo branco é estresse, não é estresse? É genético? Existe medicamento? Não existe medicamento que pode reverter, que pode impedir, que pode diminuir a velocidade? Como que funciona isso? Eu tive até que dar uma olhada aqui rápida porque eu tinha esquecido o nome dessa enzima, é a catalase, que produz através do peróxido que a gente tem, ela impossibilita, na verdade, Ela faz com que o fio branco possa acelerar o processo. Então, o que acontece? Eu não acredito e não vejo base científica para a gente reverter o processo, de um cabelo que já está branco, Não existe nenhum tipo de estudo que comprove um cabelo que já está branco voltar a ter pigmento. Isso não existe, tá bom? Isso não tem como, na verdade, ainda não tem como. Mas aí, qual que é o melhor momento para eu começar a pintar? Para eu começar a colorir, e qual é a melhor forma, terapeuticamente falando, porque às vezes o cliente ele fica ali, eu não quero pintar, mas o branco aqui me incomoda, esse branco me irrita, mas eu não quero fazer química, ou eu não quero ficar escravo de fazer química sempre. Então essa é a pergunta chave hoje dessa aula, que é qual é o melhor momento, mas a resposta não é qual é o melhor momento, mas é qual é a melhor forma ou as melhores formas que existem para a gente conseguir equilibrar essa questão de resolver o cabelo branco, de resolver esse processo que a pessoa está passando e está vivendo, natural, processo natural da vida dela, sem ela precisar pensar na química como uma coisa monstruosa. Então, o primeiro caso que eu vou contar para vocês é de uma cliente que ela é super nova, ela tem 34 anos, e ela já tem, assim, praticamente, ela tem essa região aqui de cima da risca aqui, ela tem quase 100% branco. Quando eu falo quase 100% branco, significa que aqui ela não tem quase nada, mas aqui ela tem muito, porque a gente considera 100% branco não quando a cabeça só é inteira, mas quando você tem uma região ou um pedaço que ele é inteiro branco, que a gente brinca assim, que a cada 10 fios, 10 na mesma região são brancos, então naquela região você tem 100% de branco. Então, neste caso, por exemplo, dessa garota, que ela tem 34 anos, ela tem uma região aqui em cima, que é bem na risca dela, que ela tem 100% de branco. Nesse caso, por exemplo, a solução para ela, para a gente conseguir trabalhar essa questão, a gente faz a coloração dela somente nesse foco. A gente só aplica o produto nessa região onde ela tem o 100%. Então, ainda nesse caso, aí, no primeiro caso, que é esse caso pontual, a gente trabalha, então, a pigmentação dela de forma terapêutica. Por quê terapêutica? Porque a gente só aplica na região, ela não faz uma coloração inteira na cabeça, ela trabalha só no foco onde ela realmente tem essa quantidade de branco. Então, ela tem menos contato com a química e ela consegue resolver uma questão que esteticamente incomoda ela nesse caso. Um outro caso é um outro cliente masculino, um homem, que ele já tem o cabelo quase que 80% inteiro branco, ele tem partes que são grisalhos e partes que são brancas. Nesse caso, já vou fazer um desenho ali, vai ficar mais claro para vocês, mas nesse caso, a gente tem uma forma certa de aplicar. Então, nesse caso, quando você vai fazer uma cobertura de branco, numa forma terapêutica, num homem, por exemplo, que tem cabelo grisalho e ele quer continuar grisalho, ele só quer diminuir as áreas que são muito brancas, Porque tem áreas dele que são grisalhos que ele acha bonito e tem áreas que são muito brancas que ele gostaria que fosse grisalho. Então a gente faz uma forma, a gente prepara um produto e a gente aplica nessa região. O mais importante não é o que eu vou passar, que é importante também para dar o resultado da cor,
Mas como a aula aqui é sobre cabelos brancos e como poder colorir de forma terapêutica, eu não quero que a gente se apegue agora qual cor a gente usa. A gente vai pensar em como a gente faz esse processo ser um processo que impacta menos quimicamente o nosso cliente. Então, no caso desse masculino, o que a gente faz? A gente aplica primeiro nas áreas que são muito brancas. E depois de 8 minutos, 10 minutos, aí a gente começa a distribuir nas áreas que não são ainda tão brancas, mas também não é o grisalho que ele gosta, é aquela área que já está começando a ficar muito branca. E a gente aplica ali e deixa ali mais uns 5 minutos. Às vezes, na área que ele gosta do grisalho, a gente passa assim 1 minuto. É uma coisa muito rápida, uma coisa muito assim veloz que a gente faz. E obviamente também, para ser terapêutico, a gente usa nele sempre tonalizantes, sem amônia, para poder facilitar a questão de ser um produto menos agressivo, de menor impacto químico também. Tem até para homens, existem até alguns shampoos, né? Tem uns que são black bases, que são shampoos que fazem uma pigmentação natural com pigmento direto. O que é o pigmento direto? Ele não precisa de amônia e nem de revelador, né? Não é de etarolamina, que é uma outra substância, que ele não precisa dessas duas substâncias para revelar a cor e o pigmento. Então, além dessas duas, existem também esses shampoos de black bases que são muito legais para aquele cliente que tem um preconceito, ou não só um preconceito, ele não quer ter o contato com a química, ele até aceita fazer uma pigmentação natural, mas ele não quer ir direto para uma coloração nem para um tonalizante, mesmo sendo sem amônia, às vezes eles não querem. Tá? A vantagem, o ponto mais importante de trabalhar com pigmento direto e não trabalhar com coloração nem com tonalizante é que o pigmento direto, a pigmentação dele vai sendo gradativa. Conforme o cliente vai usando, vai pigmentando dia a dia ou semana a semana a mais. O tonalizante ou a coloração vão ser inversos. A gente vai fazer, conforme os dias vão passando, ele vai saindo ou desbotando. Então isso também é uma vantagem para os homens trabalhar com pigmento direto, porque ele não tem a mesma formulação química que tem uma coloração ou um tonalizante, e o processo é gradativo, porque normalmente os homens ficam com medo de fazer uma cor terapêutica, mesmo sendo terapêutica, eles têm um medo porque eles falam assim, que tem o receio de sair daqui e todo mundo que vai ver ele no trabalho amanhã vai olhar e vai falar, pintou o cabelo. Né? Tipo, então tem essa questão que a gente também, isso também é terapêutico, você tem que, como profissional, você tem que ter esse feeling de sentir como que é essa absorção, porque é diferente muitas vezes, uma mulher quando ela pinta o cabelo, quando ela colore o cabelo, ela até se sente orgulhosa, assim, tipo, eu tô bonita, arrumei meu cabelo, ela pensa assim. O homem, às vezes, ele tem medo de ser julgado, né, de forma artificial e falar, nossa, o cara pintou o cabelo, sabe? Tem ainda isso. Então a gente também tem que ter esse zelo de escolher a matéria-prima certa para trabalhar esses conceitos. E o que eu aconselho sempre em masculino é começar com quantidades pequenas. Né? Faz devagar, sem pressa, sem muita necessidade de uma grande transformação. Aí tem um outro caso, que é um caso mais voltado para a terapia capilar. Eu trouxe esses dois casos até mais simples, mas que são relevantes. Tem um outro caso que é assim, ela pintava, coloria o cabelo toda de 15 em 15 dias e ela não queria mais. E ela falava, ai, meu cabelo branco cresce muito branco, tá ficando a raiz inteira branca, meu trabalho não permite, eu não tô aguentando, tal. Aí aquela frase que a gente escutou muito tempo, que as pessoas falavam assim, não sei se era em teor de brincadeira ou se era verdade, eu não sei nem interpretar, porque a frase ela é mais antiga do que eu, então eu não consigo lembrar. É aquela frase que fala que a gente não envelhece, a gente fica loira, né? Mas aí tem uma parte bonita dessa história, uma parte positiva disso. O que é a parte positiva? Então, por exemplo, quando você olha a Maitê Proença, ela tem lá os fios brancos dela aparecem na frente, mas ela é loira, né? Ela tem um pouco de mecha, tem uma coisa de transição. Não é um cabelo que ela colore completamente, mas ela tenta usar aquilo que popularmente a gente já escutou muitas pessoas falarem, não envelhece, fica loira, né? E como que isso pode ser legal? Como que isso pode ser positivo? Como que essa frase pode realmente ter utilidade, terapeuticamente falando? É que, ao invés dela pintar o cabelo de 15 em 15 dias, que era o caso dessa cliente, ao invés dela pintar o cabelo de 15 em 15 dias com coloração e contato no couro cabeludo dela de 15 em 15 dias, coloração, ela então decide passar por uma transição e tornar-se loira, onde ela vai fazer mechas e vai clarear o cabelo dela e a frente a cada 3, 4 meses. Aí você pode falar, Pietro, mas descolorir o cabelo não é mais nocivo do que coloração?
Descolorir cabelo, na verdade, você pode fazer de uma forma terapêutica, mas além disso você não vai fazer a cada 15 dias. Né? E a descoloração, ela provavelmente não vai ter contato com a pele e com o couro cabeludo. E a nossa preocupação como terapeuta capilar aqui é a exposição do couro cabeludo e da cliente, da pele da cliente, a cada 15 dias ou a cada 20 dias ou uma vez por mês, tendo contato com a coloração, porque para cobrir o branco dela do cabelo, quando a gente aplica a coloração tem contato direto com a pele. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, então, qual é a forma mais terapêutica, qual é o momento certo para a gente assumir o branco ou qual é a forma, né, correta da gente lidar com cada caso, com cada situação, para que ela possa realmente lidar com os brancos, poder ter satisfação na parte estética visual dela e poder ter equilíbrio terapêutico no contato com as químicas. Mais um exemplo, é uma cliente minha também super nova, também super novinha, ela tem muito cabelo branco e ela nesse caso ela não quer ficar loira. E nesse caso ela faz selagem e não teve jeito de convencê-la a não ter o cabelo liso. Mas ela tem brancos, muito branco, muito branco. Então a ideia para ela foi indicar um retoque de raiz com Ultimate Cover, que é um pigmento que não precisa de cor base, que dá um pouco de transparência, que é aquele branquinho que você cobre, mas você vê que está transparente, que está meio clarinho. E ela acaba fazendo também a risca que aparece a cada 20 dias, mas ela não passa na cabeça inteira, ela só passa na cabeça inteira a cada 2 meses e meio. Então isso ajudou bastante ela. Na cabeça inteira, quando eu estou falando, não são nos fios, tá? É na raiz crescida, isso que é importante frisar. Isso ajudou bastante ela a ter uma cor luminosa, uma cor transparente, conseguir conciliar duas químicas, porque no caso dela ela faz uma selagem para alisar e ela cobre os brancos, e conseguir temperar o tempo de cobrir o branco aonde ele aparece e cobrir os brancos na cabeça toda de forma complexa e geral. Outro exemplo legal, vamos falar desse agora, que é a Meryl Streep no Diabo Veste Prada, né, no filme, quando ela assume o branco cheia de estilo, aquele cabelo grisalho, aquele cabelo, né, cheio de formosura. Então, uma forma e uma ferramenta legal é procurar, na verdade, ter bastante estilo. Essa é uma dica que eu falo para os meus clientes quando eles me perguntam: ah, mas se eu usar o branco não vai envelhecer? Eu falo, olha, tudo vai depender de como você vai lidar com isso, né? Você não precisa parecer uma garota, ou melhor, você não precisa parecer uma mulher de cabelo grisalho ou um homem de cabelo grisalho querendo ser uma garotinha ou um garotão, mas se você tiver identidade, estilo, modernidade na sua forma, elegância, né? No seu estilo de roupa, na sua maquiagem, nos seus acessórios, tudo isso pode até ficar muito mais legal do que se você pintar o cabelo. Tem até um exemplo, não lembro o nome dela agora, infelizmente, tem uma mulher que eu sigo na internet, que ela é gringa, infelizmente não lembro o nome agora, mas ela é fotógrafa de moda, e ela é uma senhora, cabelo bem branco já, mas ela tem cabelo branco e é senhora mesmo. Mas ela é super estilosa, umas camisetas bonitas, umas calças bonitas, uns acessórios, assim, prende o cabelo de um jeito. Então é muito legal que eu vejo nela, apesar dela ter o cabelo branco, eu acho ela tão moderna, ela tem tanta atitude, né, que isso reverbera de uma forma contrária, né? Não deixa ela como senhora, deixa ela como estilosa. E eu acho que aí também entra muito da nossa consciência, do nosso atendimento, né? Do nosso feeling mesmo, humanizado, de perceber quem é aquele cliente ou até de estimular aquele cliente na parte da colorimetria, do cabelo branco, como lidar com isso. Não só, às vezes a gente acredita que a forma terapêutica está ligada ao cosmético, né? Usar ou não usar química. E às vezes não é só isso. Às vezes você usar algumas técnicas, né, de visagismo, ou algumas técnicas até de imagem, de construção de imagem, ou algumas técnicas de styling, de como estilizar o cabelo, né, ou como um acessório que vai usar. Tudo isso às vezes transforma todo o ambiente. Então às vezes a pessoa está pensando que o cabelo branco está entre assumo o cabelo branco e faço uma química, ou procuro um método, uma forma menos de impacto químico, né? A gente tem que analisar todo o contexto do cliente. Então essa minha cliente, por exemplo, que eu falei dos 34 anos, ela, por exemplo, trabalha na TV e ela não pode, por exemplo, aparecer com cabelo branco por uma questão do programa, né? O programa não permite ainda, não querem que tenha essa estrutura, que ela tenha essa imagem.
Então é muito de entender os mundos, entender um pouco do cliente. Assim. Tenho, por exemplo, um outro exemplo aqui, masculino, que é tipo, ele assumiu o branco inteiro e tá tudo bem, né? Não tem crise. Mas também porque ele assumiu o cabelo branco, não significa que ele não vai usar um shampoo, que ele não vai usar um condicionador legal. Existem shampoos e condicionadores legais para esse tipo de cabelo, né? Existem hoje muita tecnologia de anti-age, que é muito legal, que é o quê? No anti-age não é o processo de rejuvenescer o fio, mas é o processo de não deixar o fio ficar amarelado, de não deixar o fio ficar opaco, sem brilho, não deixar o fio, como ele é mais queratinizado quando ele é branco, né? O próprio amadurecimento dele torna ele mais queratinizado. Então não deixar ele rígido, não deixar ele parecer que está duro, entendeu? Então a gente ter essa dinâmica. Até às vezes as clientes elas falam assim, ela fala, esse meu cabelo branco ele é muito duro. Na verdade não é que ele é duro, né? Que ele é mais queratinizado. Então ele é mais forte, né? Ele é mais rígido, na verdade. Então, para isso também existem conceitos de como a gente vai tratar, de como a gente vai passar um leave-in, de como a gente vai fazer todo esse processo para que ele realmente seja um cabelo bonito. Eu acho que a coisa mais importante da colorimetria terapêutica, ou dentro do conceito da terapia capilar, como a gente pode repensar os processos de colorimetria, que acho que é uma missão sua como terapeuta, né? É a gente entender quais são os benefícios de tratamento que a gente pode gerar para as pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação, de necessidade específica, né, do cabelo. Então, acho que as dicas mais importantes aqui de hoje, dessa aula, é a gente repensar a forma de utilizar a química, então é aplicar de repente em regiões específicas, né? É a gente repensar os tipos de química e se sempre diretamente a gente vai para uma coloração, ou a gente vai para uma coloração sem amônia, ou a gente vai para um tonalizante sem amônia, ou a gente vai até para um pigmento direto, que seriam aqueles que eu dei o conselho, por exemplo, dos masculinos, que existem em shampoos, por exemplo, ou até se a gente vai assumir, né? Se a cliente já está pronta, se o cliente já está pronto para isso, se esse é o desejo dele e se ele enxerga que existe um caminho também de construção de estilo dentro disso, né? A gente tem até uma coisa engraçada é que às vezes a gente vê, sei lá, os grandes ícones do cinema, os caras que foram vistos aí, sei lá, como os caras mais bonitos, né? Os caras eram muitas vezes grisalhos. Então, às vezes, existe uma coisa cultural que para o homem é mais aceito, vamos dizer assim, né? Existe maior aprovação. E para as mulheres, ela pode ser a diva da diva e elas normalmente tinham cabelos com cores, ruivas, loiras, vários tipos, morenas, né? Enfim, vários cases diferentes. Mas a gente vê, por exemplo, no Diabo Veste Prada, a Meryl Streep vivendo essa transformação inversa, que é um pouco parecida com essa transformação que eu contei desse caso dessa cliente minha, que é uma cliente minha que ainda tem 60 anos, que fazia coloração a cada 15 dias, agora começou a fazer mechas a cada 3 meses e meio, 4, de forma terapêutica, e vai lidando sem contato com a coloração quinzenalmente na pele dela, né? Então, e eu considero que ela, lá na frente, pode ser uma grande mulher de potencial de um dia, quem sabe, assumir o branco ou não. Mas acho que a nosso papel no nosso atendimento, na nossa, né, anamnese, conversa com a cliente, tudo é a gente a gente entender a necessidade e o caso, né? O trabalho. Tem uma coisa que eu sempre dou de dica na hora de saber qual é o momento ideal de assumir o cabelo branco. É aqui, ó, pessoal. Então você vai ver no âmbito pessoal como que é para aquela pessoa assumir o branco. Como que é para você assumir o branco? Ah, para mim, para eu assumir o branco, eu acho meio tipo, não gosto, eu acho que eu me sinto velha, né? Tem gente que fala assim. E aí você vai equilibrar esse mundo, de repente vai trazer referências de pessoas que fizeram e que, ok, ficaram estilosas. Ou não, pessoalmente a pessoa não quer, tá tudo bem. No caso de homens, tem muitos homens que querem, mas às vezes ele quer, mas ele tem uma área que é muito mais branca e não custa nada ele, você não vai pintar o cabelo, você só vai fazer uma coisa mais harmônica, né? É uma forma de deixar a sua imagem mais estável, mais equilibrada. A outra parte é a parte profissional. Como que é para você a parte profissional? Porque eu já tive o inverso, eu já tive e tenho clientes que falam assim para mim, eu
tenho uma cara de garoto novo, assim, eu trabalho em banco e eu queria passar um pouquinho mais de seriedade. E eu acho que o cabelo branco me dá isso, então por isso que eu não quero pintar. Já tive casos assim, vários casos desse formato. E isso pode ser um caminho também, né? Pode ser um caminho que pode ajudar a construir. É lógico que não é só a imagem do cabelo branco que vai determinar isso, é a postura, a linguagem, um monte de coisas, mas o cabelo realmente pode trazer isso, né? Por exemplo, sei lá, se eu tivesse cabelo grisalho e eu tivesse com o cabelo grisalho aqui gravando esse vídeo, essa aula para vocês, talvez vocês tivessem uma leitura, uma impressão de mim, independente da minha idade, né? Hoje que eu tenho o cabelo tipo descolorido, vocês têm talvez uma outra leitura. Então, eu devolvo a pergunta para vocês, qual é o momento ideal, né? Como que funciona isso? A gente só pensa terapeuticamente, o cabelo branco cobre, não cobre? Não é dessa forma. A gente tem que pensar no ser humano, nos âmbitos maiores, né? No âmbito pessoal, no âmbito profissional e na terceira parte, que é a questão mesmo de saúde do couro cabeludo e dos fios, a dinâmica, né? Se a pessoa vai entrar com uma química, como é que vai ser, de quanto em quanto tempo, como que ela vai cuidar, né? Como que vai ser esse processo. Eu não gosto de cuidar, eu gosto só de meio que, não gosto de ficar indo em salão. Acontece isso, a gente tem clientes assim, né? Eu gosto meio que lavar e deixar e sair. Então, provavelmente seja um caminho para você realmente assumir o branco, fazer um corte estiloso e procurar um outro caminho e a gente te indicar uma linha anti-age boa que possa cuidar dos fios e o seu branco vai ser cheio de vitalidade, cheio de brilho, cheio de maciez e vai super funcionar e vai ser legal. Então esse que é o equilíbrio, esse que é o tempero dessa conexão aí do momento de escolher a hora de permanecer ou não com branco. Então, para a gente poder continuar esse conceito, eu quero falar um pouquinho sobre pré-pigmentação consciente. O que é a pré-pigmentação consciente, Pietro? Uma forma muito legal de você testar, quero deixar aqui uma dica, uma solução para você pôr em prática já, tá bom? Quando você vê um cliente ou uma cliente sua agora que tem o branco muito localizado, muito frontal, assim, numa região que aparece muito, e você antes fazia uma coloração nela inteira, eu vou te dar uma dica de uma colorimetria, de um conceito terapêutico. Então, o que é uma pré-pigmentação consciente? Então vamos supor que aqui tenha o nosso cliente de perfil, né? Aqui está a orelha, aqui está o nariz, a gente está vendo ele de perfil, tá? Então vamos supor que nessa região aqui da frente, aqui ó, vamos colocar aqui ó, nessa região da frente tem uma região perto da orelha que é muito branca, tá? Nessa região aqui tem muito branco, muito mais do que o normal. E vamos supor que a sua cliente, ela use já lá, ou o seu cliente, ele use vou colocar uma receitinha meio bem basiquinha, que muita gente acha que é a solução do mundo, mas não é assim também, mas eu vou colocar aqui uma que é meio básica. 6,1 com 6 e OX de 20 volumes. E aí todo mundo repete aquilo, normalmente as pessoas usam essa misturinha, elas usam meio a meio, eu já não gosto de indicar meio a meio, não acho terapeuticamente legal, mas eu vou explicar isso melhor para você, tá? Então aqui está o branco. Nessa região aqui que está o branco, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você pode trocar essa coloração aqui por um tonalizante. Tonalizante sem amônia. Pietro, mas um tonalizante sem amônia, como que eu vou cobrir o branco dessa cliente, Pietro? Você vai fazer um teste para ela ver. Você vai pegar essa região aqui, e aí aqui você vai pegar uma cor natural, um tom mais escuro do que ela usava. Então vamos supor, se ela usava antigamente um 6 com 6,1, você vai pegar um 5 ou um 5,0, não sei qual é a marca que você trabalha. Você vai passar no cabelo branco dela ou dele, uma coisa importante, gente, é o seguinte, é importante para a coloração também sempre higienizar o cabelo antes, lavar, sim, é importante isso. E muita gente acha que, mas aí vai arder. Só que o que acontece é que você pode ter também resíduos aqui de produtos, você pode ter aqui até resíduos de sujeira mesmo, que impossibilitam, né, que dificultam o processo até de pigmentação. E às vezes ela agia, ou ela usava um produto com amônia, uma coloração mais forte, que ela achava que não ia cobrir o branco dela, porque o cabelo na verdade tinha dificuldade de pigmentação. Então a primeira coisa você vai higienizar, vai lavar com um shampoo, né, bom, um shampoo que tem a ver com a necessidade daquele fio, e não precisa ser de limpeza profunda, pode ser um shampoo de acordo com as características daquele cabelo. E vai lavar bem 1, 2 vezes, 3 se precisar, e enxaguar bastante e secar o cabelo.
que inclusive eu vou gravar depois um outro vídeo falando sobre isso, mas uma aluna minha me perguntou sobre fazer cabelos de coloração molhado. Coloração a gente nunca vai fazer molhado e nem cobertura de branco, tá bom? Tonalizantes vão ter vezes, mas isso a gente vai falar num outro momento, ok? Então aí, lavei o cabelo do nosso cliente bem, sequei bastante, né? Só sequei, não preciso escovar, e ele tá limpo, higienizado e seco. Aí eu pego o 5 aqui, tonalizante ainda, tá? 5,0, e passo nessa região branca puro, com a mão ali ou com um pincel, sem revelador, sem nada. Só o pigmento puro que sai lá da bisnaga, do tubo. Pega ele e passa ele aqui em toda essa parte branca, nas áreas, no foco que é branco. Depois que eu passar aqui em todo o branquinho aqui, vai passar bem lá, eu vou deixar ele agir 10 minutos. Exatos, nem mais, nem menos. Depois desses 10 minutos, aí eu vou pegar, vamos supor o caso da nossa cliente, que era um 6,1 com um 6,0. Não era esse a nossa cliente? Vamos simplificar aqui, porque eu não estou dando aula hoje de colorimetria, estou dando aula de conceito terapêutico, de como pigmentar os brancos, tá bom? Então eu vou usar a receitinha meio básica, igual ela está aqui, não vou alterar a cor dela, tá? Só que ao invés de ser meio a meio com a X de 20, uma coloração com amônia, nós vamos usar aqui 6,1 mais o tal do 6 que ela usava, só que nós vamos usar duas partes de 6,1 para uma parte de 6, e aqui vai ser o ativador de tonalizante. Lembrando que aqui eu mudei de uma coloração com amônia para um tonalizante sem amônia, tá bom? E aí depois que agiu esses 10 minutos nessa região, eu vou pegar esse preparo aqui e vou aplicar aqui nessa região em cima, sem lavar o 5, ok? Dessa forma, em uma visita, nós mudamos a coloração para um tonalizante sem amônia, ok? E diminuímos a concentração aqui de revelação no pigmentação natural para fazer uma pré-pigmentação na região. Ai, Pietro, mas por que você fez isso? Não vai ter concentração de pigmento aqui? Vai, só que às vezes o que acontece? Você vai retocar a frente dela inteira, por exemplo. Você não vai retocar só aqui. E às vezes toda aquela concentração de pigmento pesada, você passava em todo o cabelo dela onde tinha branco e onde não tinha branco. E aí onde tinha branco cobria e onde não tinha branco ficava muito escuro. Dessa forma, você vai concentrar o pigmento na pré-pigmentação consciente, focada na região que realmente é necessária. E ainda conseguiu baixar o impacto químico usando um tonalizante, certo? Espero ter contribuído com o seu processo, com o processo de você construir, na verdade, uma colorimetria terapêutica para sua cliente e entender melhor o universo do cabelo branco. Entender que, independente dos mitos falarem que é estresse ou que não é estresse, que é porque a catalase ela destrói o processo de pigmentação do couro, do cabelo, independente de tudo isso, né, o primeiro foco nosso como profissional aqui é resolver a solução da melhor forma possível e da forma menos invasiva possível. Eu não gosto de aconselhar para os meus clientes que eles procurem a resposta da coloração, né, num medicamento ou num médico. Eu tenho várias clientes minhas que eu indico para os médicos que trabalham comigo, nos médicos que eu confio, porque o trabalho deles, como médico, é o trabalho deles, né? Nosso trabalho como cabeleireiro, como terapeuta, como colorista, a gente nunca vai indicar, né, um medicamento. A gente não tem autoridade nem tem conhecimento para isso. Mas eu sempre falo para eles, olha, antes de você procurar um medicamento para diminuir a forma que seu cabelo está ficando branco, vamos tentar algo que não toca no seu couro cabeludo ou que toca, mas que toca parcial, como eu dei os exemplos anteriores, né? Ou até no caso da loira que nem toca, que pode ser com mecha, antes de você entrar com algo que você precise via oral. Primeiro eliminando as fases de acordo com os conceitos terapêuticos do cabelo e do couro cabeludo. E depois, se você quiser procurar um médico, vai ser ótimo, vai ser lindo, maravilhoso, sem problema nenhum, né? A gente acredita numa coisa que eu vou até concluir essa aula aqui para você falando. Nós acreditamos num tratamento de terapia capilar, de terapia que é conhecido hoje, escrevi até aqui meio grandão assim, desculpa, terapia de tratamento vetorizado. O que é o tratamento vetorizado, Pietro? É a gente trabalhar o cabelo com o cabeleireiro, com o terapeuta capilar e a área que é médica com os médicos, ok? Mas enquanto o cabelo branco for cabelo branco, nós vamos cuidar de cabelo branco, ok?
Então fica aí a minha dica para vocês. Se você tem algum caso, alguma cliente que vive ou está passando por isso, ou se você tiver até alguma situação que você não está conseguindo diagnosticar e entender o que você pode fazer, pode contar com a minha ajuda, pode deixar aí a sua pergunta, pode colocar aí, ou pode me contar um caso que você resolveu, alguma coisa que você lembrou aqui quando eu contei, vai ser muito bem-vindo para a gente poder aí trocar essa experiência. Então a gente se vê na próxima aula.